Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia filosófica que é, olha, fascinante. Vamos falar sobre o poder e também sobre os limites da nossa linguagem. Será que o jeito como a gente fala sobre o mundo de fato muda o que o mundo é? Ou tem alguma outra coisa acontecendo por baixo dos panos? Bom, vamos investigar isso juntos. Para começar, essa frase do filósofo Ludwig Wittgenstein. A ideia aqui é bem radical, né? Ele está dizendo que quando a gente usa a linguagem para descrever alguma coisa, essa descrição não apenas aponta para o objeto, ela meio que toma o lugar dele. A linguagem vira um modelo que, para nós, passa a ser a própria realidade. É uma ideia e tanto, não é? Mas o texto que a gente está analisando hoje, de um livro inédito do filósofo Anderson Teixeira, joga um desafio na mesa e pergunta: será que é só isso? A linguagem tem mesmo todo esse poder de substituir o mundo real? E é aqui que a gente chega na primeira grande ideia contrária. A de que a linguagem funciona mais como um mapa, sabe? Uma ferramenta que é essencial para a gente se guiar, mas que nunca, nunquinha mesmo, pode ser confundida com o território que ela representa. Essa frase aqui é o coração do argumento do autor. Ôntico pode parecer uma palavra estranha, mas se refere à realidade como ela é, à existência pura e simples das coisas. E o ponto aqui é o seguinte: a realidade vem primeiro, ela é soberana. A linguagem não cria o significado do mundo, ela nos ajuda a perceber, a dar forma a um significado que na verdade já existe. Esse quadro aqui resume bem essa tensão toda. De um lado, tem a visão de que a linguagem cria o sentido do mundo. Do outro, a visão do nosso texto base. O mundo já tem seu próprio significado e a linguagem é a nossa ferramenta para se conectar com ele. A figuração, então, não substitui a realidade, ela ajuda a iluminar. Certo? Então, o que acontece quando a gente confunde o mapa com o território? Quando a nossa linguagem simplesmente não consegue mais se conectar com essa realidade soberana? Pois é, o autor nos apresenta um nome bem específico para esse perigo: a catafasia. É um nome forte, eu sei, mas ele descreve um problema bem fundamental, uma espécie de curto-circuito na nossa capacidade de usar a linguagem para construir sentido. Aqui está a definição formal que o texto cita. Mas olha, não se trata só de cometer erros de português. O buraco é mais embaixo. É uma incapacidade profunda de conectar as palavras para formar um pensamento coerente, um pensamento que tem a ver com o mundo. É a raiz de muito mal-entendido por aí. E essa imagem aqui ilustra a tese do autor perfeitamente. A catafasia não é um erro único, isolado. Ela se manifesta em cascata, como um efeito dominó, sabe? Começa no nível mais básico da nossa vida e vai descendo, descendo até chegar nos fundamentos da nossa visão de mundo. Vamos ver agora como esse mesmo erro se desdobra em 3 níveis diferentes, cada um sendo mais profundo que o anterior. O autor organiza a coisa toda nesses 3 níveis. O primeiro, o pré-teórico, é o que a gente conhece como analfabetismo funcional, aquela dificuldade de interpretar o que se lê no dia a dia. O segundo, o teórico, já é mais sutil. É quando, na ciência ou na filosofia, a gente confunde um modelo, uma teoria, com a realidade inteira. E o terceiro, o suprateórico, é o mais fundo de todos. Uma desorientação total na nossa visão de mundo. Um erro que o autor diz que acontece na própria alma. Bom, se o erro mais profundo é um erro do coração, como o autor coloca, como é que se conserta isso? É aqui que a análise entra num campo bem específico, o campo teológico, e propõe uma solução para esse terceiro e último nível da catafase. E é importante notar isso, o autor argumenta que, para corrigir essa desorientação fundamental da alma, não basta uma mudança intelectual. É preciso uma mudança religiosa que realinhe a pessoa com o que ele considera ser a verdadeira cosmovisão. E qual seria essa cosmovisão? O texto a resume nesse tripé clássico da teologia cristã: criação, queda e redenção. Para o autor, entender o mundo e o nosso lugar nele através dessa estrutura é o que pode tirar alguém do erro religioso fundamental, da tal da paralaxia cosmovisionária. Mas é agora que a análise dá uma virada bem inesperada. A gente poderia pensar: legal, se o erro mais profundo, o do coração, foi corrigido, então os outros erros, o de leitura e o de teoria, se resolvem automaticamente, certo? Pois é, a resposta do autor é um surpreendente não. Essa citação aqui é a chave do paradoxo. Segundo o autor, é perfeitamente possível ter a visão de mundo religiosa correta e, mesmo assim, ser um analfabeto funcional
ou cair em erros teóricos bem básicos. A correção em um nível não garante, de jeito nenhum, a correção nos outros. E a conclusão teológica disso é profunda. A salvação nessa perspectiva não é um prêmio para os mais inteligentes ou para os melhores leitores. Como o autor mesmo diz, Deus pode salvar analfabetos funcionais. A fé não seria uma questão de habilidade intelectual, mas sim de uma orientação do coração. Isso tudo nos deixa com uma questão para a gente pensar. Se o problema existencial mais profundo é resolvido no plano da fé, o que sobra para a gente fazer para corrigir os problemas mais terrenos, como a nossa capacidade de ler, de interpretar e de conversar de forma clara e honesta? Essa análise nos mostra que a jornada para a compreensão é complexa, cheia de camadas, e cada uma delas exige seu próprio tipo de atenção e de esforço.